eu acho que esse tema de hoje é um tema muito quente, né? Está muito atual. Tudo o que está acontecendo, né? Desde a nossa última conversa, muita coisa está acontecendo. Né? A pressão violenta aí dos democratas para a retirada da candidatura do Biden, o tiro na orelha do Trump. Quer dizer, foi aí tempo quente. Né? E eu acho que realmente é isso que você está pedindo para contextualizar. Quer dizer, essa eleição dos Estados Unidos, o processo todo, ele tá caracterizando uma crise política de grandes proporções. Né? Quer dizer, nós estamos vendo o país vivendo um embate eleitoral, né? Que, de um lado, você tinha um candidato do Partido Democrata completamente inviabilizado do ponto de vista cognitivo, quer dizer, uma pessoa que já não tinha mais capacidade de dirigir o país em condições adequadas e muito menos de disputar a eleição. Né? E, de outro, um candidato que já mostrou as suas características quando esteve no poder, um corte fascista, chegando novamente aí a ameaçar a retomada do poder político nos Estados Unidos, depois daquela cena que nós assistimos lá em janeiro, né, logo após o processo eleitoral, onde ele praticamente tentou um levante, um golpe para impedir a posse a nomeação, né, a indicação não, a oficialização da vitória do Biden na eleição. Quer dizer, então, o quadro é um quadro de crise política, né, grave. E tivemos aí a retirada da candidatura do Biden. Né? Retirou. E aí eu acho que essa é a discussão que nós temos que fazer. Quer dizer, qual é o significado desses acontecimentos? Quer dizer, que forças estão se movimentando na sociedade americana para levar o processo eleitoral para esse desfecho? Quer dizer, a retirada talvez tenha sido a inédita retirada de um candidato às vésperas da eleição, forçado por uma pressão do próprio partido, do Partido Democrata, e de um conjunto de segmentos da sociedade pedindo a retirada do Biden. Né? Bom, o que eu acho disso? Né? O que eu acho desse quadro? Né? Isso é a expressão, né, de um processo. Então os últimos acontecimentos, eles, na verdade, estão expressando uma crise política de grandes proporções dentro dos Estados Unidos. Né? O processo eleitoral não está sendo um processo eleitoral comum, simples, entendeu? Ocorrendo ali dentro das normas, né? Foi um atentado, foi a retirada da candidatura do Biden. O que isso pode... Eu sei que nós não temos muitas certezas das coisas nesse estágio em que os acontecimentos estão ocorrendo. Né? Mas eu acho que algumas coisas são importantes de serem analisadas. Que forças políticas, econômicas estão se movimentando dentro dos Estados Unidos em função dessa disputa? O que está levando a um atentado a um candidato a presidente? Né? Nós vimos aí, há 2 semanas atrás, né, um episódio bastante estranho, né? Quer dizer, um comício realizado pelo Trump na Pensilvânia. Devia ter ali mais ou menos umas 10 mil pessoas, eles calculam em 10, 15 mil pessoas, né? E um jovem de 20 anos, né, subiu no telhado e com uma R-15 teve condições de mirar e acertar na orelha do candidato. Segundo analistas, né, a bala não teria acertado, porque uma bala de AR-15, se acertar na orelha de alguém, ela explode a orelha inteira. Então deve ter passado ali muito perto. Né? Mas o estranho foi ter acontecido daquele jeito, quer dizer... Há muitas falhas ali, né, Sérgio? Muitas falhas que você vê
muitas falhas na segurança, né? Quer dizer, as pessoas praticamente assistindo ao atirador, mirando e apontando em direção ao candidato, quer dizer, avisando a polícia. Quer dizer, então, coisas muito estranhas acontecendo ali, né? Quais são os conflitos que estão por trás dessa disputa eleitoral? Nós vemos um partido democrata, né, que retomou o poder, né, do próprio Trump, né, e colocou em prática uma linha, a linha dos democratas para enfrentar, né, essa decadência econômica, né, essa queda de influência econômica e política dos Estados Unidos no mundo, né? Nós vemos um processo de falência, né, da política internacional dos Estados Unidos, né, em função do surgimento disso que você chama de um mundo multipolar, né, que, na verdade, é exatamente o fortalecimento, né, de um competidor econômico dos Estados Unidos, que é a China, encabeçando praticamente todo o sul global, que hoje é chamado por alguns até de maioria global, né? A grande maioria dos países está vendo, né, na articulação em torno, né, dessa nova conformação multipolar, né, uma chance de se afastar do poderio e da exploração que o capital financeiro norte-americano tem implantado no mundo através da globalização, né, que se iniciou ali no final da década de 80, início da década de 90, e que veio arrasando economias pelo mundo afora, né, derrubando barreiras comerciais e entrando com o capital especulativo em vários países do mundo. Era a forma que o capitalismo em crise, né, encontrou para aumentar os seus lucros, né, o lucro financeiro, né, através da exportação de capital, através de guerras de busca de matéria-prima, e aí foi Iraque, foi Síria, foi Líbia, uma série de países aí foram invadidos, tomados, economia destruída e tal, em função da ganância dos Estados Unidos em recuperar o seu poder econômico, né, para tentar se reerguer, né? Então, a política do Partido Democrata, ela foi claramente definida como o seguinte: quer dizer, eu vou recompor com a Europa, eu vou aqui, na verdade, esse recompor é uma forma de dizer, porque, na verdade, eles submeteram a economia europeia aos interesses dos Estados Unidos, através da OTAN, e abriram uma guerra contra a Rússia, né? Abriram uma guerra contra a Rússia e submeteram a economia europeia, submeteram de uma maneira bastante evidente. Quer dizer, a Alemanha, por exemplo, que era a principal potência industrial da Europa, entrou numa crise brutal, né, com a política da OTAN e dos Estados Unidos de romper as relações econômicas da Alemanha com a Rússia, entendeu? Que inclusive se expressavam, né, num fornecimento de combustível, de gás a preço barato, que viabilizou, né, o crescimento da indústria alemã. Eles simplesmente bloquearam não só assim burocraticamente, como bloquearam com bombas, né? Os agentes secretos dos Estados Unidos, junto com outros países ali da região, eles explodiram o gasoduto Nord Stream 2, que fornecia o gás barato da Rússia para a Alemanha, e a Alemanha passou a ter que importar, né, gás liquefeito dos Estados Unidos a preço 4, 5, 6 vezes maior do que o gás que ele quer. Então, a economia alemã entrou em crise, entrou numa crise violenta, entendeu? E a política neoliberal, comandada pelo dólar, pelo FMI, pelo Banco Mundial, impôs a esses países, entendeu, políticas de arroxo fiscal,
violento, arroxo salarial, entendeu? Basta ver o que aconteceu na França, por exemplo, né? Quer dizer, a França praticamente se insurgiu contra essa política de arroxo sobre os trabalhadores, sobre a sociedade, né? O Macron, que se submeteu inteiramente a essa política, ele sofreu uma derrota muito grande. Bom, essa me parece ser a estratégia dos democratas, né, e da base econômica, a base econômica dos democratas, eu diria que hoje hegemônica nos Estados Unidos, né, formada por Wall Street, os principais bancos, né, a indústria, o complexo industrial militar, entendeu? Eu estava dizendo outro dia, quer dizer, esse complexo industrial militar ele está ganhando muito dinheiro, muito. É um setor da economia americana que eu diria que não tá em crise. Está ganhando muito dinheiro. Por quê? Porque eles estão promovendo. Sérgio, me permita só fazer uma pequena interrupção aí. Pois não. Essa questão da indústria militar. Os democratas é o partido, né? O Obama ganha um prêmio de direito como é é o Homem da Paz, eu não estou lembrando, é o Nobel da Paz, é o Nobel da Paz, mas foi um dos maiores patrocinadores de guerra durante o seu mandato como presidente, né? Me parece que a indústria militar dos Estados Unidos, me parece, e a Ford indício, se eu estiver errado você vai me corrigir, com certeza, que o interesse deles é continuar as guerras, portanto, quem o testa de ferro deles nessa história é o Partido Democrático. Assim, falando de uma forma bem simplória, né? Não, eu acho isso. Eles estão nesse momento ganhando muito, mas muito dinheiro, porque eles estão impondo à Europa, por exemplo, os países membros da OTAN, eles estão praticamente obrigando os países da OTAN a dobrarem o seu orçamento militar. Esses não sei quanto exatamente, mas mais de 100 bilhões de dólares que foram foram levados para a Ucrânia, esse dinheiro ele nem chega na Ucrânia. Ele nem chega, ele nem entra nos cofres da Ucrânia. O que entra na Ucrânia são as armas vendidas pelos Estados Unidos. Quer dizer, o dinheiro vai para a indústria, entendeu? Vai para os fabricantes de mísseis, de aviões, de tanques, de blindados. Quer dizer, então, esse setor ele está ganhando muito dinheiro, né? E a manutenção da política neoliberal, né, aplicada para os demais países do mundo, está garantindo um ganho muito grande para o setor financeiro norte-americano. Então, a imposição de uma política neoliberal, né, a insistência, a manutenção, mesmo com a crise, né, mesmo com a falência da política neoliberal, eles estão insistindo. Haja visto o que está acontecendo no Brasil, né? Eles estão nos impondo uma política de ajuste fiscal, de déficit zero, não sei o quê, para garantir que o sistema financeiro sugue do Brasil 780 bilhões de reais por ano, né? 9%, segundo a Economist, 9% do PIB, quer dizer, em dinheiro para o sistema financeiro. Então, essa política, quer dizer, insistir nessa política, entendeu? A partir de uma submissão da economia europeia, entendeu? De uma guerra para derrotar a Rússia, né? Para realmente colocar a Rússia na lona, entendeu? É a estratégia defendida pelo Partido Democrata. Eles são hoje a expressão dessa política, entendeu? O Trump, e eu acho que essa questão ficou clara num artigo que saiu publicado na revista Foreign Affairs. Essa revista Foreign Affairs ela é a revista oficial, né, do Conselho de Relações Exteriores, que é um think tank poderosíssimo nos Estados Unidos. Esse Conselho de Relações Exteriores ele foi criado, para você ter uma ideia, em 1921. Nasceu embrionário, inclusive, em 1917. Rockefeller, entendeu? Quer dizer,
foram os caras que construíram esse conselho. Esse conselho ele é a expressão do establishment americano. Ele é, dos seus quadros, né, desse centro saem pessoas, por exemplo, como Blinken, por exemplo, como Kamala Harris, entendeu? E muitos outros assessores e membros do poder. Então, o que esse órgão pensa e discute é mais ou menos o que o governo faz, né, do ponto de vista da sua política. Então, nessa revista saiu recentemente um debate entre dois elementos ligados ao Trump, né? O nome dele é Matty Pottinger e Mike Gallagher. Você tem uma ideia, quem são esses dois que fizeram esse artigo? Né? O Matty Pottinger foi vice-conselheiro de Segurança Nacional no governo do Trump. E o Gallagher foi deputado de 17 a 24 e hoje preside o Comitê Seleto da Câmara sobre o Partido Comunista Chinês. É ligado a uma empresa multinacional chamada Palantir Tecnologia, ligada à CIA. Então, esses dois elementos escreveram um artigo dizendo o seguinte: olha, o Biden, tudo bem, o Biden está tomando algumas medidas interessantes aí contra a China, entendeu? Está criando barreiras e tal, entendeu? Mas não é o suficiente. Os Estados Unidos, para sair da crise, ele tem que declarar guerra à China, uma guerra direta com a China, que é uma visão estratégica diferente do Partido Democrata. O Partido Democrata acha, né, tá aí as charges, né? O Partido Democrata acha que primeiro tem que derrotar a Rússia, né, submeter a Europa, para depois, então, ter condições, reunir força então, para enfrentar a China. A turma que está em torno do Trump, né, eles têm, inclusive o J.D. Vance, que é o vice que o Trump escolheu, né, ele é um dos grandes defensores de largar a guerra da Ucrânia de lado e partir para uma guerra direta com a China. Entendeu? Então, são essas questões que estão em disputa dentro dos Estados Unidos. Eu acho que, para eles, é uma situação muito ruim, porque eu acho que nenhuma das duas são alternativas viáveis para tirar os Estados Unidos da crise em que eles se encontram. Entendeu? O pessoal do Trump, eu acho que está com uma avaliação que eu acho que é um pouco mais realista. Quer dizer, eles estão com a avaliação de que o inimigo principal, entendeu, deles, entendeu, é o Partido Comunista da China dirigindo a China, para o sucesso econômico e para a articulação internacional que está tendo peso, o surgimento do BRICS, entendeu? Quer dizer, o golpe mortal que essa economia em ascensão está dando no domínio, né, no domínio que o dólar teve no mundo nesse tempo todo, sem lastro nenhum, né, baseado apenas no poder das armas, né, e isso está sendo questionado. Então, o pessoal do Trump está dizendo o seguinte: olha, não adianta você ficar querendo detonar a Rússia primeiro para depois ir. Eu acho, aí é mais uma intuição, né, que o pessoal do Trump acha que dá para fazer uma certa trégua com o Putin, porque nós sabemos que a Rússia é o seguinte: a Rússia está em luta contra o Ocidente está em luta contra a Rússia, né? Mas alguns setores da economia russa tiveram, durante muito tempo, relações muito boas com o Ocidente, né? Então, eu acho que o Trump está hoje fazendo um movimento seguinte: vamos tentar, de alguma maneira, chegar a um certo entendimento com a Rússia, e aí significa aceitar alguns resultados do conflito nas fronteiras com a Ucrânia, os territórios ocupados pela Rússia para defender a sua soberania,
sua economia, das ameaças da OTAN, né, para partir com tudo, né, para cima da China. Esse é vamos dizer assim, o caminho apontado pelo Trump. O que eu sinto é o seguinte: episódios como o atentado, entendeu? O que ele pode significar? Ele pode significar esse establishment americano hoje não tá convencido de que é o melhor caminho, entendeu? É o do Trump, entendeu? E mais, você trocaria um ganho bilionário, entendeu, ao submeter a economia europeia, que fica dependente completamente dos Estados Unidos, entendeu? E a economia de guerra ganhando muito dinheiro e tal, trocar por uma situação que não é muito definida. Quer dizer, que guerra é essa contra a China? Como é que é isso? Nós vamos sozinhos é uma guerra comercial? Esses autores eles defendem uma guerra total, entendeu? É cerco econômico, é cerco militar, é uma guerra, entendeu? Mas os caras ali da atual estrutura hegemônica nos Estados Unidos talvez não estejam ganhos eles tiveram que admitir uma certa... É inevitável que o Trump chegue, porque o Biden estava muito fraco, né? Estava muito fraco. Então, pergunta que eu ia fazer a você, Sérgio. Por que essa demora em fazer essa substituição? Ou seja, foi uma imposição, ninguém... Quer dizer, tentaram um momento, ver o momento certo, né? Procurar um momento tal, para fazer essa troca, digamos assim. E, na minha opinião, colocaram em risco o projeto deles, né? Esse projeto, né, de ligado à indústria armamentista, né, a máquina de guerra, essa máquina de guerra poderosíssima deles, né, que está ligado, como a gente aqui está trocando ideias aqui, ligado principalmente a essa questão dos democratas, né? Tanto que, como a gente já vem dizendo, foram eles os responsáveis pelas grandes guerras, né, que os Estados Unidos empreenderam de 2011, por exemplo, para cá. 2001 para cá, né? Então, eu fico assim, às vezes, mais curioso, né, de forma curiosa, por que é que houve essa demora, né? sim. Claro, que passava pela desistência, né, pela renúncia do Biden, né? Eu até, enquanto você estava ajeitando, só para um rápido comentário, enquanto você estava aí ajeitando seu equipamento, eu gosto muito de navegar nesses canais do Telegram. Alguns até você confia, porque você realmente vê que tem um trabalho sério, né? Tem outros que você passa só por passar. E eu vi num deles aí que estava a bandeira dos Estados Unidos, estava a meio macho, né? Lá na Casa Branca. Eu não sei se isso é verdade, se é apenas especulação, né? Mas o fato é que se especula muito sobre essa saúde do Biden, que não é uma coisa tão distante, né? Todo mundo vê realmente que ele estava num estado de mental, estado físico muito acabado, né? Muito abalada, né? Essa questão física e mental dele. Então a pergunta é essa: por que é que eles demoraram tanto, né? Porque houve essa indecisão, sei lá, e evidentemente que aquele debate ele apressou, digamos assim, né? Mostrou, né, que com o Biden a coisa não andaria, né? Pois eu acho que essa questão ela ainda é muito nebulosa, né? A gente entender os meandros ali desses bastidores. Mas tem um artigo que saiu na Monthly Review. A Monthly Review é uma revista de esquerda norte-americana, né? Foi criada lá pelo Paul Suisse, né? Análise. Ela fez uma análise agora essa semana passada, pouco antes, né? Ela comentou exatamente esses artigos que saíram na Foreign Affairs. Ela estava comentando, ela estava dizendo o seguinte: o fato de dois trumpistas não terem espaço na Foreign Affairs, com as posições, defendendo as posições da estratégia do Trump, na opinião deles, isso estava sinalizando de que essa base por trás do Biden, dos democratas e tal, estaria admitindo a possibilidade de tentar mais ou menos conviver com o Trump. Quer dizer, como se fosse assim, ó, depois do debate,
a coisa ficou meio muito evidente que o Biden não tinha condição de ganhar. Já vinha muito fraco a campanha dele. A juventude americana estava toda muito brava com o Biden, entendeu? Principalmente por causa do apoio lá ao genocídio em Gaza. E o fato também dele ter assumido o governo, prometendo uma política rooseveltiana, um novo New Deal. Então, aí não foi nada disso que aconteceu. Quer dizer, o dinheiro que foi colocado nos bancos, na verdade, foi quase todo para especulação e muito pouco para o setor produtivo. Então, foi uma certa decepção. O Biden, então, estava caminhando para uma derrota, né? E o fato de ter saído esse artigo estava apontando num certo sentido. E é o seguinte, vamos ver se dá para enquadrar o Trump. Vamos ver se o Trump pode ser um cara que esse esquemão dirige, põe travas e tal. Eu acho, aí tem, você vê, o discurso do Trump, o discurso do vice do Trump, o discurso do Trump mostraram que esse negócio não ia ter, não. O discurso dele foi muito claro, é o seguinte: esse establishment não vai mandar no meu governo, eu vou fazer a limpa. Eu vou fazer a limpa. Entendeu? Então, eu acho que o Trump se mostra um pouco assim incontrolável. Né? É um cara muito característico de lideranças fascistas, né? Quer dizer, você não tem muita segurança do que. Então, esse capital financeiro, o capital da indústria bélica e tal, né? Não está seguro, não está seguro de que pode apostar as fichas no negócio desse. Se for necessário, vai tentar, entendeu? Mas se for possível evitar, então eu acho que a retirada da candidatura do Biden eu interpreto como uma. Tem gente que está interpretando que foi para salvar pelo menos o Congresso. Né? Tem gente dizendo o seguinte: tudo bem, não dá mais para ganhar do Trump, então vamos botar a Kamala Harris como uma alternativa para pelo menos salvar aí os mandatos, né, dos deputados, dos senadores e tal. Eu acho que pode ser que seja isso, mas também pode ser que seja uma tentativa desse setor de dizer o seguinte: com o Biden não dá, então vamos tentar aqui com a Kamala Harris. Por que a Kamala Harris? A Kamala Harris é uma outra Biden. Entendeu? Ela é uma pessoa totalmente ligada ao esquema dominante, hegemônico nos Estados Unidos. Entendeu? Tem gente que eu vi, por exemplo, o pessoal aí de uma certa esquerda brasileira aí, toda festejando, a primeira mulher. Era isso que eu ia chamar a atenção, né? Você aqui já criou a torcida. A torcida pró-Trump, né? Que são os fascistas aqui. E digamos assim, é porque é uma mulher negra, é uma mulher negra, tal, como se. Claro que se uma mulher ser negra, dentro do contexto, se fosse aqui no Brasil, tal, com pensamento avançado é uma coisa. Você está falando de uma representante como você está dizendo, de um setor, né, ou de ampla maioria dos Estados Unidos que pensa na guerra, né, pensa na sua indústria militar e, portanto, pensa na guerra, fomentar a guerra o tempo todo para manter a sua indústria militar. Então, é de chorar, às vezes, você vê de setores da esquerda torcendo assim, desesperadamente, né, com uma torcida já com pipoca e tudo, pela Kamala. Então, aí, com calma. Aí me lembrei dessa charge aqui que você mandou. Aliás, já pode ir falando, Sérgio, pode ir falando. Aí eu me lembrei dessa charge aqui, né? Que tem o pessoal aqui. Tem a questão do Trump, né? A questão de estar lascado, né? Quando houve a mudança, o negócio invadir logo a China, né? E tem aqui, essa charge está rodando, né? Charge, meme e tal, né? Que está rodando, que é a história mostrando que as diferenças são muito poucas entre republicanos e democratas. Mas é com você, Sérgio. Era só para fazer essa especulação. Eu acho que tem duas questões que acho que a gente deve levar em conta. Primeiro, só para completar esse raciocínio, quer dizer, então, eu acho que pode ser uma tentativa de salvar a Câmara, Senado, e pode ser uma tentativa de realmente tentar derrotar o Trump.
Entendeu? Eu não sei ainda exatamente se é um, se é outro. Entendeu? Tem um amigo lá que mora nos Estados Unidos, que eu conversei com ele ontem, a gente teve um bate-papo ontem, e ele tava achando que era uma tentativa de salvar a Câmara e Senado, né? Mas não estava com muita segurança nisso. Mas eu acho que duas questões que eu acho que nós devemos ter cuidado. Entendeu? A primeira é a seguinte: vamos dizer, se a gente for levar em consideração a nossa situação aqui no Brasil, não, a nossa situação aqui no Brasil, evidentemente que uma vitória do Trump, entendeu, vai fortalecer os nossos fascistas locais, né? O pessoal entreguista que quer entregar o Brasil para os Estados Unidos, para a economia americana, então, que acha o Trump o máximo. Entendeu? Então, desse ponto de A vista, turma que bate continência para a bandeira americana. isso, bate continência. Por outro lado, a gente começar também a ficar eufórico com a candidatura da Kamala Harris, como sendo é uma mulher negra, olha que o. Não, não, ela representa a continuação desta política, entendeu? Agressiva, né? Neoliberal para o mundo inteiro, para espoliar os povos, para aumentar a exploração da classe operária em tudo quanto é lugar, entendeu? Arroxo, FMI, impondo condições e tal. Essa é a política, e mais, é um campo, né, que defende as ações criminosas, genocidas de Israel, entendeu? Que acha que tem que massacrar, entendeu? E destruir a Rússia, entendeu? Dominar, quer dizer, realmente resolver a crise derrotando os potenciais adversários, né? A insistência nessa política por parte dos democratas, né, acabou levando a coisas interessantes para o nosso lado. Quer dizer, o que aconteceu? Não? Esse ataque à soberania russa, não, ao país, às sanções e tal, não teve efeito negativo na economia russa, pelo contrário, não fortaleceu a economia, mas fez uma coisa fundamental do ponto de vista estratégico para a humanidade. Aproximou estrategicamente a Rússia e a China. Essa aproximação entre a Rússia e a China, para mim, foi o grande saldo negativo dessa política desesperada dos democratas de fazer a guerra a qualquer custo, de qualquer jeito, tem que se manter como xerife do mundo na base da guerra, da violência, né? Quer dizer, impor realmente ao mundo essa situação levou a isso, um quadro mais negativo para eles, né? Mais negativo para eles. Entendeu? Então é o seguinte, mas também tem o outro lado que fica achando o seguinte: então o Trump é contra a guerra. O Trump é contra a guerra da Rússia, porque ele está falando, ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou ser eleito e em uma semana vou resolver a questão da guerra na Ucrânia. Vou propor que se chegue lá a um entendimento. Então, está dizendo isso. O vice foi mais explícito ainda. O vice lá, o Vance, ele disse o seguinte: entendeu? Eu não tenho o menor interesse, os Estados Unidos têm o menor interesse em manter a guerra da Ucrânia. Entendeu? Então, agora, entender isso como o Trump, como. Então, Isso em Trump, relação à guerra da Ucrânia, mas quando em relação ao genocídio na Palestina, a diferença não existe. Né? Não é nem em relação só ao genocídio da Palestina. É que eu acho que o cara. Eles estão fazendo esse movimento, não é porque eles são. Pacifistas. Não, eles estão achando, eles estão convencidos de que o inimigo principal dos Estados Unidos é o Partido Comunista da China. Eles têm a meta deles, está lá nesse artigo, eu recomendo a leitura desse artigo. Depois você manda para mim o link, aí eu coloco aqui na descrição do vídeo, eu coloco ele, tá? Manda o link. É fundamental o conhecimento dessa estratégia defendida pelo pessoal do Trump. Entendeu? É a destruição do Partido Comunista. Eles fazem uma análise do seguinte: nós esperávamos, assim mesmo, nós esperávamos que o Xi Jinping fosse um novo Gorbachev. Entendeu? Achava que podia ser e tal, os americanos, né, achavam que o Xi Jinping podia ser
no Gorbachev, mas não foi nada disso. Ele está indo no sentido oposto. Eles até citam lá que ele está indo no caminho mais do Stalin do que do Gorbachev. Entendeu? Então é o seguinte: o plano deles, entendeu, é abrir uma guerra total com a China. Isso é obrigar os países da América Latina, entendeu, a romper relações com a China, entendeu, obrigar a Europa a romper relações com a China. Pô, e a China hoje ela é o principal país parceiro comercial de mais de 100 países. Entendeu? Basta ver com o Brasil, por exemplo. É o principal parceiro comercial do Brasil e é o principal parceiro comercial de mais de 100 países do mundo. Entendeu? Então, abrir uma guerra do governo Trump contra a China significa conflagrar o mundo, porque eles vão querer aí impor à força, né, que esses países se submetam à sua política de ir para a guerra. Então, não tem diferença substancial entre a política do Partido Democrata e a política do Partido Republicano. Tem diferenças. Quer dizer, um é fascista, né, abertamente. Entendeu? O outro não se assume como fascista, mas apoia o fascismo na Ucrânia, apoia o fascismo em Israel, entendeu? E está disposto a fazer o que for necessário para manter a sua condição de xerife do mundo. Então, isso aí para adotar políticas fascistas nos outros países não demora muito. Entendeu? Então, nós estamos diante de um quadro, essa eleição, em que são essas forças, são essas coisas que estão se movimentando na sociedade americana. Né? E o Chris Hedges, que é um jornalista americano, ganhador do prêmio Pulitzer e tal, ele falou um negócio muito interessante. Ele disse o seguinte: o povo americano, o povo está sem alternativa, entendeu? Está sem alternativa, porque a alternativa Trump é uma alternativa fascista, entendeu? Maluca, que está a fim de abrir uma guerra mundial de proporções gigantescas, não sei o quê. O Biden agora, a Kamala Harris e essa turma que está em volta dela, entendeu? É uma outra guerra, entendeu? É a guerra, escalar a guerra na Europa, entendeu? Ou para um conflito nuclear. Quer dizer, as alternativas do povo americano estão muito. Então, isso expressa uma crise política de grandes proporções, que é o desfecho que a gente que vem falando, né? Todos nós que vemos debater nesses assuntos, vem falando o seguinte: o declínio americano está se processando, está aprofundando. Né? E o fato de nós estarmos. E é porque nós não estamos falando nem na situação interna do país. Né? Você tem uma crise de saúde, né? Que é a questão das drogas, você tem a crise migratória, você tem a crise econômica, né? Que saiu do controle, né, do governo. Quer dizer, nós estamos falando aqui das questões internacionais, assim, das questões dos impactos internacionais. Nós não estamos aqui, porque nós não estamos, não estamos nos detendo nessas questões internas, que os Estados Unidos ele tem acúmulo aí de monte aí, né? É verdade. Não, é isso que está gerando uma grande insatisfação, entendeu, da população americana com o atual governo. A miséria, a pobreza, a perda de poder aquisitivo, não ter emprego de qualidade mais, a saúde não ser acessível. Isso está se agravando numa velocidade muito alta, muito alta. Entendeu? Então, você vê o seguinte: na França, né, a população da França, entendeu, ela buscou uma alternativa. Ela estava querendo se importar um arroxo violento, uma miséria, entendeu? A previdência. Era isso, Sérgio, me perdoe novamente. Era isso. Eu já estou interrompendo você, porque o papo está tão bom aqui que tem algumas coisas que eu estou com uma certa vontade de explorar mais. Uma das minhas perguntas aqui, quando você começou a falar, e você aí falou um pouco da Europa, você teve recentemente aqueles resultados, né, lá na França e no Reino Unido, né? Na França, você teve aquele exemplo de unidade, né, dos setores democráticos, de esquerda, populares, né, que na segunda volta, como ele diz, ou no segundo turno, eles, surpreendentemente, eles ficaram em primeiro lugar.
E o Reino Unido, o Partido Trabalhista, que estava fora do governo há alguns anos, né, eles voltaram e com digamos assim, com um resultado avassalador. Me parece, e aí sempre vai ser assim, no sentido de especulação mesmo, tá? A leitura que eu faço são recados que o eleitorado está dando de não apoiar esse tipo de política, a política belicista, né? A política do arroxo, a política, né? De cada vez mais você restringir as liberdades, privilegiar castas, privilegiar os banqueiros, enfim, pequenas parcelas da população. Me parece que esses são os resultados que os povos, né, que esse eleitorado, digamos assim, passa, né, são recados que eles estão passando para para esses líderes, digamos assim, da Europa, né? Então, eu ia dar o exemplo da França para mostrar o seguinte, que a população da Europa e a população da França estava Aham. procurando uma alternativa à política de submissão, de capachismo, né, do Macron em relação ao capital financeiro. Né? Ele é um porta-voz, todo mundo sabe disso, dos Rothschild. Entendeu? Ele é um homem dos banqueiros, de Wall Street. Então é o seguinte, a população da França estava procurando desesperadamente uma alternativa. Entendeu? E quem estava se apresentando como alternativa era o pessoal da Maria Le Pen, entendeu? Que estava fazendo como todo grupo fascista faz, entendeu? Ele esconde a sua essência, ele é demagógico, entendeu? Ele inverte as coisas. Então ele estava se apresentando como uma alternativa mais altiva, entendeu? Não aceitando as imposições da OTAN, não sei o que e tal, e também criticando até certo ponto ali as consequências da política nefasta do Macron. Mas todo mundo sabe, né, que era demagógico. Então a população estava tendendo a votar neles com falta de alternativa. Entendeu? O Macron é isso, então eu quero qualquer. E a esquerda europeia estava muito confusa. Ela não estava conseguindo compreender essas questões mais de fundo. Essa que é a verdade. Ela estava achando, né, que o problema principal é a Rússia, entendeu? A invasão da Rússia, a ameaça da Rússia à Europa. Não estava entendendo. Então, estava meio que se submetendo à OTAN, não percebendo que a OTAN é a cabeça do imperialismo que está provocando toda a crise, entendeu? Então é o seguinte, a população estava caminhando para a alternativa que ela viu pela frente, a única alternativa que ela estava vendo pela frente. Quando a frente é formada, e rapidamente, né, ela se reúne, ela reúne forças que não conseguiam se entender. Né? A França insubmissa, do Mélenchon, o Partido Comunista Francês, o Partido Socialista, e vários outros independentes, reuniram-se, e numa lucidez bastante interessante, lançaram um programa que qual era o programa da Frente Antifascista? Primeiro, combater o Macron, a política neoliberal do Macron. Segundo, combater o fascismo da Maria Le Pen. Terceiro, denunciar violentamente o massacre, o genocídio de Gaza pelo Israel, entendeu? E o apoio. Agora, na questão lá da guerra da Ucrânia, não foi lá grandes coisas, não chegou a ser grandes coisas, mas só com isso aí, só com esse, entendeu? Só pelo fato de ter colocado a questão do neoliberalismo para ser derrotado, entendeu? E desmascarando o fascismo por outro, ela foi vitoriosa na eleição. Ela foi, em questão de 10 dias, uma semana, virou o quadro político da França. Né? Então, estou dando um exemplo de que, em situações de crise profunda como essa que nós estamos vivendo no mundo, é assim que as coisas acontecem. Entendeu? Elas vão para um lado, vão para o outro, numa velocidade muito grande. Entendeu? Na Inglaterra, por exemplo, na Inglaterra, é claro que o Partido Trabalhista, entendeu? Foi a alternativa encontrada pelo povo para derrotar o Partido Conservador, que está levando a economia da Inglaterra a uma das situações mais dramáticas que já se viu. A miséria na Inglaterra está impressionante. Eu vi um artigo outro dia do Michael Roberts, que é um economista inglês, que está dizendo que
caiu drasticamente a qualidade de vida do povo inglês, os empregos. Não, então, é uma crise muito profunda na Inglaterra. Então, assim, o que tem? Tem o Partido Conservador, que está aí há não sei quantos anos, é responsável por isso, então vai para o Partido Trabalhista. O Partido Trabalhista inglês é fraquíssimo. Entendeu? É muito parecido com esse campo aí democrata nos Estados Unidos. Entendeu? Desde a época do Tony Blair, né, o trabalhismo inglês se afundou completamente, virou entendeu? Mas é o seguinte, é o que tinha. Eu não tenho muitas expectativas no Partido Trabalhista inglês, pelo contrário, eu acho que vai fazer muita. Já está fazendo, inclusive, já começou a falar que vai usar bomba nuclear, entendeu? Essas coisas todas aí. Agora, nos Estados Unidos, o que o Chris Hedges diz? Bom, é que lá na França, pelo menos, teve esse movimento aí, a frente se formou, achou uma alternativa e tal. Pode ser que venha um primeiro-ministro, não se sabe ainda, porque não estão se entendendo bem lá na frente. Pode ser. Mas nos Estados Unidos não tem alternativa. Entre Partido Republicano e Partido Democrata, a população realmente, a tendência, segundo esse meu amigo que mora lá, o Carlos Eduardo Siqueira, a tendência é uma parte grande da juventude americana não votar, não comparecer para votar, porque lá não é voto obrigatório. Então é uma situação assim inusitada, quer dizer, é uma crise muito profunda na política americana. Eu sei que isso aí, eu não fico torcendo para dar um ao outro, um é melhor do que o outro, então, eu, sinceramente, não consigo nem ter esse tipo de avaliação sobre a diferença entre a Kamala Harris e o Donald Trump. Entendeu? Mas o que eu acho é que essa é uma situação de crise profunda que vai gerar coisas novas nos Estados Unidos. Não, pode ser que se implante o fascismo e aí a violência se generalize, e aí pode ser que tenha guerra civil, sei lá o que vai acontecer. Eu sei que a cabeça do império está em maus lençóis, está entrando numa crise muito profunda, política, entendeu? Social, econômica. Não. E isso para mim, é o que abre espaço para grandes mudanças progressistas pelo mundo afora, inclusive o meu querido Brasil. Né? Em situações como essa, em que os nossos dominadores entram em crise, não são situações para a gente ficar chorando a crise deles. Pelo contrário, são situações em que nos devem abrir horizontes, né, de perspectiva de aproveitar a crise deles, a crise dos que dominam nosso país, para sair dessa dominação. Entendeu? Então, acho que esse para mim, é o quadro que essa eleição... Uma coisa que não é, vai ser nosso... Não dá tempo para a gente aprofundar aqui, Sérgio, mas uma das coisas que eu vejo, assim, dentro desse novo tempo, digamos, né, que podem, né, que devem... A história é um caminhão, como se diz, né, uma festa que vai se desenvolvendo, né, um caminhão numa estrada, numa longa festa aí. O que me deixa muito animado é que você cada vez mais você tem um. Não é. Digamos assim, o BRICS, para mim, ele é hoje a grande aposta. Veja só, não estou dizendo que isso vai mudar, mas a resistência que hoje o BRICS ele se apresenta, né, a formação desse bloco, a concepção que a China e a Rússia conseguem passar para o mundo, né, de que realmente você pode ter um mundo em harmonia. Isso, para mim, ele é uma novidade que vai, digamos assim, moldando algumas lideranças, né, do ponto de vista de entender o que está se passando no mundo. Essa recente visita do Modi ao Putin lá na Rússia é um negócio inédito, né, com toda a pressão dos Estados Unidos. Quer dizer, através do BRICS, é isso que eu quero dizer, através do BRICS, você começa a ver que há, digamos assim, há um bloco que está se firmando, né, em contraposição a esse hegemonismo norte-americano, né? Eu acho que isso para mim, um grande feito, que está se produzindo nesse mundo que eu chamo de um mundo em transição. Eu não, muita gente, né, que chama de um mundo em transição. Para começar, esse debate realmente esquentou nos últimos dias. Né? Eu acho que você levantou agora no final alguns aspectos aí da situação geral, né, a parte mais geral assim, da formação dos BRICS. Né? Na verdade, é hoje um polo de contraposição
ao neoliberalismo, à globalização financeira, do capital financeiro, está se formando ali um outro tipo de interação entre os países, né? E não é só isso, né? Eu citei uma estatística recente aí, quer dizer, que em 94 os países do G7 eles tinham uma economia que correspondia a 29% do PIB do mundo, entendeu? E os países correspondentes aos BRICS, entendeu? Nessa época em 94 tinham 19%, né? Hoje, 2021, 2022, se não me falha a memória, 2022, quer dizer, inverteu, né? Quer dizer, hoje os BRICS são responsáveis por 34% do PIB mundial, enquanto os países correspondentes do G7 têm 29%. Quer dizer, então inverteu. Quer dizer, esse é o sinal dessa decadência da economia, da situação. Eu tenho anotado esses números aqui, porque não dá para enxergar. Eu tenho anotado justamente esses números que você acaba de passar aí, porque me chama a atenção bastante esses números aí que você acaba de dar. Exatamente. Isso aí gera exatamente esse frisson dentro do Império. O Império está vendo. O Império é o seguinte: ele tem que dominar o mundo para poder espoliar recursos do mundo para poder sair da sua crise. É assim que. Né, como é que eles fazem para sair da crise? Né? Eles provocam guerras, né, e aí destrói força produtiva e depois vai lá e investe na reconstrução. Então, é uma forma de enfrentar a crise, é fazer guerra, é arrochar salário dos seus trabalhadores e é aumentar a expoliação do mundo. Eles estão com dificuldade porque o BRICS, né, e esse mundo multipolar que está se formando está impedindo eles de fazer isso, né? Vou dar um exemplo para você muito interessante. A Arábia Saudita, que você vê, historicamente sempre foi um país ali muito dependente dos Estados Unidos, quer dizer, totalmente submetido ali ao ditame americano, né? Quase toda a sua estrutura de defesa é dos Estados Unidos. Então, pois é. Eles tomaram a decisão recente agora, muito interessante. Eles tomaram a seguinte decisão. Olha, pessoal, falando para o pessoal lá da Europa, olha, pessoal, se vocês se apoderarem das reservas russas, entendeu? Que estão em vossos bancos, entendeu? Nós vamos tirar as nossas reservas dos seus bancos. Entendeu? Nossas migalhas. Exatamente. Então é o seguinte, rapaz, é esse nível de coisa. E a Arábia Saudita está se chegando aí para o lado dos BRICS e tal. Então, ela faz parte do BRICS, não está totalmente integrado, mas foi daquela expansão que ocorreu ano passado. Né? Não, isso foi só para dar um exemplo, quer dizer, de que países estão chegando cada vez mais para esse campo aí e tal, e cada vez mais vai enfraquecendo o imperialismo norte-americano e seus satélites, né, europeus. Então, esse quadro é um quadro muito riquíssimo, né, de perspectivas aí para esses países que estão formando esse novo. É o que o Elias Jabbour chama de nova globalização. Não é uma globalização financeira. Eu até fico pensando se não é talvez uma nova forma da humanidade se interagir, né, que está surgindo embrionariamente, então, diferente da globalização forçada, né, feita a ferro e fogo pelos Estados Unidos, com o objetivo de explorar os povos, manter os povos na miséria, extrair suas riquezas minerais, suas riquezas financeiras. Né? Está surgindo um outro tipo de interação entre os países. Né? É claro que o Brasil, por exemplo, não é um país que vai sair da órbita dos Estados Unidos para ir para a órbita da China. Não é isso que está se discutindo. O Brasil é um país muito grande. O Brasil tem condição de saber se aproveitar de uma situação internacional desse tipo para tomar as decisões que tem que tomar para se desenvolver, crescer a sua indústria, reconstruir a sua indústria. Né? Eu tenho dito sempre o seguinte: Getúlio Vargas, em 1930, o mundo vivia uma situação muito semelhante. Era a crise do Império Inglês, agora estamos numa crise do Império Americano. Durante a crise do Império Inglês, se nós tivéssemos ficado acoplado àquela economia que foi para o buraco em 29,
a gente ia para o buraco junto, entendeu? Mas aí a gente foi uma revolução, industrializou o país, modernizou o país, deixou de ser uma fazenda para ser um país industrial, com a democracia mais desenvolvida, voto feminino, voto direto, justiça eleitoral, direitos trabalhistas, movimento sindical fortalecido. Quer dizer, nós fomos numa outra direção. Podemos agora ir também. É necessário superar as ilusões que ainda existem dentro do nosso governo, não, na política neoliberal. Não? Tem gente dentro do governo do Lula que está ainda com muita ilusão na política neoliberal como sendo uma política capaz de trazer alguma coisa de boa para o Brasil. Né? Então, acho que esse é o quadro que eu vejo aí pela frente, muito otimista, e analisando essa crise americana, procurando fazer uma análise mais profunda sobre a crise americana, não apenas uma disputa eleitoral simples entre uma mulher negra democrata contra um fascista, não. Ali são forças mais poderosas e com grande influência no cenário internacional que está em jogo.